Tem algo muito errado com o interior do Japão à noite. Durante o dia, tudo parece que saiu de um filme muito lindo. Campos de arroz balançando ao vento, montanhas cobertas de verde, casas tradicionais com telhados de palha. É muito bonito, é quase mágico, e você com certeza quer viver num lugar assim. Mas quando o sol se põe, algo muda. As ruas que antes tinham uma vovó varrendo a calçada ou um senhor voltando da pescaria, agora estão completamente vazias. Os postes de luz antiga criam sombras muito estranhas, e você percebe que não tem ninguém ali. Literalmente ninguém. É como se o lugar inteiro tivesse evacuado e esqueceram de te avisar. Quer dizer, talvez você não esteja tão sozinho assim. Estátuas de pedra vestindo roupinhas de criança te observam a cada esquina. Santuários abandonados aparecem do nada no meio da floresta, cobertos de musgo e de oferendas antigas. Placas até desbotadas te dizendo para você não entrar na floresta. Inclusive, agora tá muito silenciosa. Túneis fechados que nem deveriam existir mais são encontrados do nada. E tem os desaparecimentos de pessoas, as histórias, os relatos de coisas que não deveriam ser reais, mas que todo mundo no interior jura que são. Nesse vídeo, nós vamos conhecer a fundo o lado mais assustador de lugares afastados e menos populosos no Japão. Você vai conhecer as crenças, as práticas estranhas, coisas assustadoras que acontecem aqui, e você vai entender até onde você pode ir nesses lugares antes de cruzar uma linha onde talvez não tenha volta. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e vem comigo para mais essa experiência. O Japão tá cheio de lugares que foram simplesmente abandonados. E o mais assustador é que muitos deles nem estão nas listas turísticas. Você não tem muitas placas, você só tropeça neles por acaso. Aos pés do Monte Fuji existe uma floresta chamada Aokigahara. Ela é conhecida mundialmente como a Floresta do Suicídio. Mas o que muita gente não sabe é por que ela é tão diferente das outras. A floresta cresceu sobre um campo de lava vulcânica da erupção do século IX. O chão é muito irregular, é coberto de raízes estranhas e pedras vulcânicas negras. As árvores crescem de uma forma muito estranha, um tronco curvado e entrelaçado. Mas o mais perturbador desse lugar é o silêncio. A Aokigahara é conhecida como Jukai, ou Mar de Árvores. E dentro dela, você não escuta praticamente nada. Cientistas dizem que é por causa da densidade das árvores e das rochas vulcânicas que absorvem esse som. Mas aqueles que vivem nessa região geralmente têm outra explicação. Os espíritos absorvem qualquer ruído. Existem placas na entrada da floresta, placas geralmente escritas à mão, desbotadas, dizendo coisas como "sua vida é preciosa, pense em sua família". São placas que são colocadas ali para tentar impedir o que acontece lá dentro. Mas só essas placas já são suficientes para te dar um arrepio. Imagina você entrando numa floresta e a primeira coisa que você vê é um aviso te implorando para repensar sua vida. Até hoje, muitas patrulhas fazem buscas regulares na floresta. Pelo interior do Japão, especialmente nas montanhas, existem milhares de santuários shintoístas. Alguns são famosos, são bem cuidados e cheios de turistas, mas outros foram completamente esquecidos. Imagina subir uma trilha em uma montanha, não tem muitas placas, você não tem um mapa, você só está explorando a região. E de repente, no meio da floresta, você encontra um portal vermelho. Aqueles portões tradicionais japoneses. E atrás dele você tem um caminho de pedras quebradas. Você segue o caminho e acaba encontrando um santuário pequeno. A madeira tá meio podre, as oferendas ainda estão lá, moedas enferrujadas, garrafas de saque cobertas de poeira, pequenas estátuas rachadas. Alguém deixou isso daqui. Mas quando isso aconteceu? Há quanto tempo ninguém vem aqui? Você tá sozinho, completamente sozinho. Só você e esse santuário esquecido. Os japoneses acreditam que cada santuário abriga um kami, uma divindade ou um espírito. Mas o que acontece quando ninguém mais venera esse tal kami? O que acontece quando essa divindade é esquecida? Eles creem que isso atrai o azar, que não se deve tirar nada desses lugares, nem mesmo uma foto. Pois é, seria bem sinistro encontrar um lugar assim. Existem sites, inclusive, que mostram vários desses lugares abandonados, muitos deles que foram encontrados durante trilhas. Eu vou deixar esse site aqui no comentário também para que você possa ver mais dessas imagens. Mas quando for ao Japão,
Cuidado por onde você anda. Genkai Shuraku. Existe um termo em japonês que você provavelmente nunca ouviu. Genkai Shuraku, que significa literalmente vilarejo limite. São povoados que chegaram no limite da existência, lugares onde mais de 50% da população tem mais de 65 anos. São lugares que muito provavelmente vão deixar de existir, e o Japão tá cheio deles. Imagina você chegar num vilarejo no meio da tarde e você vê casas, lojas, escolas, mas não tem ninguém. Você anda pelas ruas e não tem ninguém por ali. Você vê uma senhora idosa ou algum senhor idoso fazendo algum trabalho perto da sua casa. Talvez ela te olhe com uma expressão meio estranha, como se você fosse a primeira pessoa jovem que ela vê em muito tempo. E isso provavelmente é verdade. Nesses vilarejos, todos os jovens foram embora. Foram para Tóquio, para Kyoto e para cidades maiores em busca de emprego. Só sobraram os idosos. E eles também vão se indo, devagar, um por um. E as casas vão sendo abandonadas. As lojas vão fechando e o vilarejo vai aos poucos desaparecendo. Tem algo muito estranho nesses lugares, na verdade. Você percebe quando você cruza esse limite entre o que ainda é habitado e o que está completamente abandonado. Tem casas que ainda têm um carro na garagem, uma luz acesa, mas praticamente vazia e toda a vizinhança não tem nenhum morador. Eu fiz um vídeo recente sobre esse assunto aqui no canal, de lugares abandonados no Japão. Se você quer ir mais a fundo nesse assunto, eu vou deixar o vídeo no final desse daqui, e daí você pode ir lá e assistir ele por completo. No interior do Japão, o sobrenatural não é apenas um folclore. Não é só uma história contada para as crianças. Muitas pessoas acreditam ser real, e muitos vivem de acordo com isso. Os yokais são criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Mas pergunte para alguém que mora no interior e provavelmente eles não vão falar de folclore. Eles vão falar sobre isso como se estivessem descrevendo seu vizinho. Ah, sim, tem uma criatura meio estranha no rio ali, não vá nadar sozinho à noite. Os kappa, por exemplo, vivem em rios e lagos. Eles parecem crianças verdes com carapaças de tartaruga e têm toda uma fisionomia muito estranha. Os tengu são seres que vivem nas montanhas. São criaturas com asas e às vezes com caras vermelhas e narizes longos. Acreditam-se que eles são arrogantes, orgulhosos e odeiam seres humanos presunçosos. Se você escalar uma montanha e desrespeitar a natureza, sair gritando muito, fazendo barulho, os japoneses acreditam que o tengu vai te punir, ele faz você se perder. E isso seria uma explicação do porquê muitas pessoas sobem na montanha e nunca mais voltam. Os Oni, por outro lado, são demônios, vermelhos ou azuis, com chifres e tacos de ferro. Eles atormentam os maus, mas às vezes eles aparecem onde não deviam. Em estradas vazias à noite, em casas antigas, e isso sempre é um sinal de que algo ruim pode acontecer. O shintoísmo ensina que tudo tem esse negócio de kami, que é um espírito ou uma divindade. A montanha tem um kami, o rio tem um kami, aquela árvore velha tem um kami, até aquela pedra grande no caminho tem um kami. E os japoneses acreditam que você precisa respeitar todos eles. É por isso que no interior você vê muitas oferendas em todo lugar. Um pratinho com arroz no canto da ponte, uma garrafa de sake na base de uma árvore. Para eles, são oferendas para espíritos que eles acreditam que são reais. E se você desrespeitá-los, isso vai te atrair consequências muito ruins, como o azar, doença e coisas piores. Lendas urbanas. Toda cultura tem as suas lendas urbanas, mas as japonesas são diferentes, especialmente as do interior. Imagina você andando numa estrada vazia à noite, sem ninguém por perto, e de repente você escuta um barulho, um som de algo se arrastando, tá vindo de trás de você. E tá ficando cada vez mais perto, e mais rápido. Você se vira e vê uma mulher, mas só a metade de cima. E ela tá se arrastando com as mãos, incrivelmente rápido. Você corre, mas ela é mais rápida. Teki Teki é o espírito de uma mulher que supostamente sofreu um acidente com um trem. E agora o espírito dela vaga pelas linhas do trem, pelas estradas vazias do interior, procurando as suas vítimas. E se ela te encontrar, ela vai querer que você se junte a ela. A parte mais assustadora desse conto e dessa história fictícia é que muitas pessoas no interior juram que já escutaram esse som, e geralmente isso acontecia durante a noite.
Kuchisake Onna. Meu Deus do céu! Você tá voltando pra casa e a rua tá completamente vazia. De repente, uma mulher aparece na sua frente. Ela tá usando uma máscara cirúrgica, daquelas que muitos japoneses usam. Então ela para bem na sua frente. Eu sou bonita? Ela pergunta. Se você disser não, ela vai dar um fim em você ali na hora. Mas se você disser sim, ela vai tirar a máscara pra você. E agora? Ela pergunta novamente. Eu sou bonita agora? Se você disser não, você perdeu o jogo. Mas se você disser sim, os japoneses acreditam que ela vai tentar deixar você igual a ela. Não tem uma resposta certa. Não tem como você escapar disso. A lenda diz que essa mulher aparece em estradas vazias, perto de escolas, em lugares isolados, principalmente no interior, onde as ruas ficam desertas à noite. Tem pessoas que juram que viram ela, que conseguiram correr e que quase foram pegas. Essa lenda é tão forte que nos anos 70 e 80 aconteceram vários avistamentos no Japão. Escolas mandaram crianças voltarem em grupos. Patrulhas foram organizadas. Isso se tornou uma forma de histeria nacional. Mas será que de fato foi uma histeria? Comenta embaixo o que você acredita. Hitobashira. Essa daqui é talvez a mais perturbadora de todas. E alguns dizem que não é lenda, isso daqui seria história. Hitobashira significa pilar humano. Na antiguidade japonesa, acreditava-se que para uma construção ser muito forte, seja uma ponte, um castelo, uma barragem, ela precisava de um sacrifício humano. Uma pessoa era enterrada viva nas fundações. O seu espírito ficaria ali, protegendo a estrutura, mantendo ela de pé, dando uma força sobrenatural à construção. Existem dezenas de estruturas antigas no Japão onde as pessoas dizem que tem o Hitobashira. Castelos que nunca caem, não importa quantos terremotos aconteçam, pontes que duram séculos sem precisar de reparo, muros que permanecem intactos por gerações. E às vezes as pessoas dizem escutar e ver coisas nesses lugares. Será que são só histórias de fato? Ou será que isso realmente aconteceu no passado? Todo ano, pessoas desaparecem no interior do Japão. Elas vão fazer uma trilha e nunca mais voltam. Vão pescar e acabam sumindo. Vão explorar uma floresta e nunca mais são vistas. Muitos atribuem isso a acidentes normais. Pessoas se perdem. Elas caem de lugares, elas se perdem no mar. Isso até faz sentido, né? Mas existem casos que são muito estranhos. Pessoas que desapareceram em trilhas que elas conheciam há anos. Grupos inteiros que desapareceram juntos. Isso não tem muita explicação. Os locais dizem que isso foi obra de espíritos e coisas do tipo. Ou que essas pessoas desrespeitaram alguma coisa da floresta. Nas florestas isoladas do Japão, você encontra muitas coisas. Você está visitando um santuário e tudo parece muito normal no início. E daí você vê centenas de estátuas. Não, milhares. Milhares de pequenas estátuas de pedra. Todas iguais. Todas te olhando. Essas são as estátuas de Jizo, uma divindade budista que eles acreditam ser protetoras das crianças e dos viajantes. As pessoas colocam essas estátuas como oferendas, geralmente para proteger crianças que faleceram. E geralmente essas estátuas também estão vestidas. Alguém coloca roupinha nelas. Gorros de tricô, babadores, brinquedos aos pés, e com o tempo essas roupas vão apodrecendo, elas vão ficando cobertas de musgo. Mas as estátuas continuam ali, fileiras e mais fileiras delas, todas olhando para você com aqueles olhos vazios de pedra. De dia isso daqui já é um pouco assustador, mas à noite é pior ainda. Você também encontra nas montanhas cemitérios antigos, muito antigos. Cemitérios que ninguém mais cuida porque as famílias faleceram ou simplesmente se mudaram. As lápides estão cobertas de musgo. Os ideogramas estão praticamente ilegíveis. Não tem flores, não tem incenso, não tem oferendas mais. Só pedras antigas e o silêncio. E muitas dessas lápides não têm nomes. Ou melhor, os nomes acabaram sendo apagados com o tempo. Quem será que foi enterrado aqui? Quando foi enterrado? E por que eles estão sozinhos? Isso é bem mais curioso quando você vê que a tradição japonesa acredita que os mortos precisam ser lembrados. Eles precisam receber oferendas ou coisas do tipo. Mas e em cemitérios esquecidos como esses? Tem pessoas que se aventuram a explorar esses lugares, tem até um nome para isso que é Urbex, e alguns relatam coisas bem estranhas.
a sensação de você estar sendo observado, aparelhos eletrônicos que param de funcionar, temperaturas estranhas em lugares assim. Tudo isso talvez seja só coincidência e medo dessas pessoas. Mas existem muitos relatos e fotografias que valem a pena dar uma olhada, tá? Outra coisa que você encontra são túneis abandonados. O interior do Japão é muito montanhoso, e ao longo dos anos, centenas de túneis foram construídos para conectar vilarejos. Mas muitos deles foram abandonados quando as novas estradas foram feitas. Esses túneis, muitos deles continuam lá, escuros, úmidos e silenciosos. Imagina você passando de carro por uma estrada vazia e vendo a entrada de um túnel antigo. Tá fechado com correntes enferrujadas. Tem placas dizendo proibido entrar, mas dá pra pular, dá pra você passar por ali. Muitos desses lugares são abandonados e bem estranhos. Um filme que brinca muito com essa dinâmica, inclusive, é A Viagem de Chihiro. Vale a pena, uma ótima indicação de filme, assista e depois me fala o que você achou. Você também encontra cidades abandonadas com vários hotéis e alguns onsens, que são fontes termais naturais. No Japão, esses aqui são lugares de relaxamento, de cura, de tradição. Mas nesses lugares afastados, mais para o interior, os onsens foram praticamente abandonados. E a atmosfera desses lugares é bem assustadora. Você também vai encontrar placas muito estranhas, placas que não fazem muito sentido e que talvez te deem um pouco de medo às vezes, principalmente à noite. Tipo, como que você explica essa placa daqui? O que ela significa? Bom, ninguém sabe explicar ao certo. Placas de aviso nas florestas e muitas outras coisas. Então, quando você for visitar o interior do Japão e lugares menos turísticos, toma cuidado por onde você anda. Eu queria falar mais sobre esse assunto, é algo que me fascina bastante, eu gosto muito desse assunto, mas eu acho que esse vídeo já tá ficando longo demais, então eu vou parar por aqui, por hoje. Eu agradeço a cada um de vocês que assistiu até aqui. Comenta aí se vocês também já presenciaram lugares bem estranhos assim, onde você mora ou em outros lugares também. Comenta aí também suas ideias de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.